Eu queria convidar a Igreja do Senhor para abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11. E o tema da mensagem, você pode anotar: como tomar decisões dentro da vontade de Deus. Porque tem muita gente que está tomando decisão errada, achando que é a vontade de Deus, mas não é. Então, Hebreus capítulo 11, vamos lá para o versículo 23. A palavra de Deus diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão de sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, pelo privilégio de estar aqui. Eu te peço que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca, Senhor, e que haja entendimento, Senhor, daquilo que tu quer para este lugar. Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, como eu falei no começo, a gente tem visto pessoas, acompanhado pessoas que estão pagando um preço muito alto, porque não souberam tomar decisões, não buscaram tomar decisões corretas. Como eu disse, não buscaram ouvir qual é a vontade de Deus. E em virtude disso, a gente vê que as pessoas, quando elas decidem caminhar por si, elas sofrem. Como tem gente, irmãos, dentro da igreja, congregando, e que está sofrendo, passando por problemas dentro do casamento, problemas de relacionamento com os filhos, problemas no trabalho, quando na verdade deveriam estar diferentes, porque estão buscando a palavra de Deus. Mas muitas vezes as pessoas estão se equivocando, porque estão procurando de uma maneira incorreta, não estão procurando ouvir exatamente o que Deus tem para elas, e o preço que se paga é um preço muito alto. E você buscar a Deus, essa vontade de buscar a Deus é algo que permeia o nosso coração. Todos nós que estamos aqui, nós estamos querendo buscar a Deus, todos, sem exceção, porque é importante. Só que para buscar a Deus, a gente tem que aprender a ouvi-lo, a saber o que Ele tem para nós. Temos que saber como a gente toma decisões, para que a gente não venha sofrer, como eu disse antes. Decisões corretas, posturas corretas de um cristão, para que a gente caminhe correto. Deus, Ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Deus, Ele nos colocou aqui para a gente ter uma alegria. Falou que a gente ia ter tribulação, falou que a gente ia passar por problemas, por decepções, mas falou que a gente ia ser feliz, a gente ia manter-se firme, independente das circunstâncias. A promessa de Deus é que quando a gente está firme no Senhor, a gente passa por problema, a gente supera. Mas tem pessoas que não estão superando e não estão sabendo lidar. Por quê? Porque não estão firmes, estão vivendo um engano, e nós temos que aprender a caminhar. Então, para isso a gente tem que saber que vontade de Deus é essa para nós.
E a gente tem duas vontades de Deus. Uma, a vontade decretiva de Deus, que é uma vontade soberana, inquestionável, às vezes inexplicável. É vontade de Deus, algo para a minha vida. Quando é a vontade soberana, às vezes eu não consigo explicar. Aconteceu uma tragédia com alguém da minha família, foi vontade soberana de Deus, Ele queria aquilo, foi permissão. E a gente tem que entender, a gente tem que saber que quando acontece esse tipo de coisa, Deus, Ele está no controle. Não é fácil, quando acontecem tragédias diante de nós, no nosso redor, a gente entender, mas por que aconteceu? Vontade decretiva de Deus. Deus decretou e ia acontecer e aconteceu. Deus quis, Ele é soberano, e quando Ele determina uma coisa que vai acontecer, acontece, doa a quem doer. Mas a gente tem também a vontade preceptiva de Deus, que é aquilo que Deus prepara para nós, é vontade dEle para mim e para você, que a gente ande neste caminho, e a gente às vezes não anda por esse caminho. Deus, Ele traça para você uma meta, que é para você andar, Ele te dá sinais para que você enxergue aquele caminho, e você olha para o lado, olha para lá, mas não olha para frente. E muitas pessoas que fazem isso, aliás, todas as pessoas que fazem um caminho inverso ou diferente do que Deus tem para nós, é um caminho de sofrimento. Então essa vontade preceptiva de Deus é uma vontade que ela é irresistível. A gente pode dizer não, mas é a vontade de Deus. Eu dou um exemplo para vocês que já falei isso aqui em 2013, eu estava aqui e de repente eu senti Deus falar comigo, isso em janeiro, fevereiro. Falou que no meio do ano eu teria que parar de trabalhar como dentista e tomar um rumo com a família toda. Eu fiquei naquilo, só que eu pedi direcionamento, eu falei, Senhor, me mostra mais coisas, e Deus foi colocando, e eu fui entendendo que aquela direção era a que eu tinha que tomar, e eu tomei. E eu creio que eu acertei naquela ida para onde eu fui. Mas tem pessoas que Deus está falando assim, ó, você vai para esse caminho, é a tua direção, você precisa ir para cá, dá um sinal aqui, dá outro sinal lá, mostra, chega um irmão para ele, um profeta, e fala, ó, Deus está te dizendo isso, mas a pessoa insiste em desviar desse caminho, insiste em não seguir o caminho traçado por Deus, a vontade dele, que Ele queria que você caminhasse. Ele espera o teu livre-arbítrio, a tua decisão de caminhar, e Ele te dá sinais para que você entenda. E as pessoas teimam em desobedecer. Irmãos, como a gente conhece pessoas que estão sofrendo, pagando preço alto porque tomou uma decisão errada. Não era para casar com aquele homem, era para esperar, era para orar, era para esperar o tempo de Deus, mas aí tomou-se a precipitação, veio aquela ânsia de querer e fez uma decisão errada. Infelizmente tem muitos irmãos e irmãs que tomam decisões erradas quanto a emprego, a decisões na sua vida conjugal, e estão sofrendo. Por quê? Porque não era. A vontade de Deus era outra. A vontade preceptiva de Deus era que você fosse para aquela direção, no tempo certo, no tempo dele, e você tomou uma iniciativa precipitada. Então a gente tem que aprender com isso, entender e buscar essa direção de Deus. Mas por que eu tenho Deus e às vezes eu vou buscar direção de homens? Eu sei que Deus vai colocar homens para me dizer algumas coisas, mas tem pessoas que vão, tudo é o homem. E você sabe, a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Nós temos que buscar esse Deus maravilhoso, a direção que Ele nos dá, ouvir pessoas. Mas não é porque o pastor Kleber te falou algo para você, uma decisão muito séria, que você vai só porque ele falou,
você vai ouvir Deus, irmão. Você vai buscar essa direção, você vai ouvir pessoas. O pastor pode estar certo no que ele te falou, mas assim, você tem que ouvir ele, o Deus superior. Amém? É o entendimento, nós temos que buscar esse entendimento, sentir paz. E é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre esse homem de Deus, esse homem chamado Moisés, que passou por muitas dificuldades, por muitos problemas. A gente sabe que Moisés errou muito na vida dele. Um homem que cometeu assassinato, um homem que fez muitas coisas assim que não era do agrado de Deus. Mas esse homem aqui, ele decidiu tomar uma decisão, um caminho dentro da vontade de Deus. Então aqui a palavra de Deus no livro de Hebreus está dizendo: Moisés, ele já adulto, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Moisés, ele ouviu o Senhor quando viu aquela sarça. Ele entendeu o chamado do Senhor, ele obedeceu. Ele via dificuldades, mas ele confiava no Deus dele. E ele caminhava, e ele fez tudo o que a gente sabe. Pegou aquele povo, tirou aquele povo de um jugo pesado, de uma escravidão. Aquele povo acompanhou Moisés, atravessou o Mar Vermelho, andou pelo deserto 40 anos. Por quê? Porque esse homem, ele era um homem que ele aprendeu a ouvir e seguir a vontade de Deus. E nós temos que buscar essa sabedoria de Moisés pela fé que a gente tem em Jesus. Nós temos que buscar caminhar profundamente, avançar numa direção. Então, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Moisés, ele estava ouvindo Deus, e é o que eu falei antes aqui, nós temos que ouvir Deus. Nosso entendimento pode estar errado, irmãos, como a maioria das vezes está, mas quando a gente ouve o Senhor, Ele caminha numa direção. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo Jeremias capítulo 17, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, o nosso coração, a nossa vontade, o nosso eu, a nossa emoção, ela é enganosa. Porque às vezes eu estou empolgado com uma coisa, como eu já dei exemplo várias vezes, de querer fazer muitas coisas porque eu achava que era a vontade de Deus, porque eu estava empolgado, porque eu orei, porque eu achava que estava tudo certo e tomei uma decisão e quebrei a cara. Quantas de vocês aqui já quebraram a cara, já passaram por constrangimento, sofreram prejuízos? Por quê? Porque achavam que a sua vontade era a vontade de Deus. O teu entendimento, você se apoiou em si. Eu acho que eu estou certo, eu orando, vai dar certo. Aquele relacionamento meu com aquela pessoa vai dar certo. Mas não era a vontade de Deus. Então, não se apoie. A pessoa que confia no seu próprio entendimento, ela não segue a vontade de Deus. Ela toma decisões erradas. Por causa dos nossos corações decaídos, a gente não tem a capacidade de tomar por nós mesmos decisões sábias. A gente acaba errando. A gente erra. Deus é que nos direciona, nos conduz. Eu estou falando para gente, crente, para homens, para pessoas que conhecem a verdade, tem entendimento de Deus, Ele que dá a direção. Então, não se apoie nesse coração, nesse entendimento teu que você pode quebrar a cara. Ouça o Senhor. Segundo, outra questão, confie no Senhor e lhe peça mais sabedoria. O versículo 6 de Provérbios, capítulo 3, diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Sempre o Senhor, sempre Ele te conduzindo, sempre entendendo que o caminho correto que vai endireitar a tua vida
é o que Ele tem para você, é a direção dEle, é ouvindo o Senhor. Então, em vez de confiar no nosso próprio entendimento, vamos nos lançar a Ele, implorar para Ele sabedoria, entendimento, porque Ele nos dá. Outra questão é você andar na luz. Você tem que buscar esse entendimento, mas você tem que andar na luz, transparente. Mas como, pastor? Você tem que andar confessando, dividindo a tua carga, pedindo perdão ao Senhor. Andar na luz é isso, irmãos, é andar claro, sem escuridão, sem perturbação. A gente aconselha muito aqui as pessoas a confessar tentação, para ter que não confessar pecado, para confessar pecado, para a gente orar, para pedir perdão a Deus. Andar na luz é isso. A gente, quando anda na luz, a gente está entendendo essa vontade de Deus e a gente toma decisões corretas. É muito importante. 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Não há, irmãos, não tem como. 1 Pedro 2,11. Amados, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Andar na luz é você lutar contra a carne, é você andar firme. A gente sabe que esse mundo está cheio de ofertas, cheio de tentações, de seduções, para tudo que é lado. Mas a gente tem que andar nessa luz profunda, com o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, lendo, aprendendo, para que a gente não sofra. Não sofra. É importante tomar decisões importantes, irmãos. Num estado espiritual decaído, é uma receita para o desastre. A pessoa que pode até estar dentro da igreja, mas só que ela está lá embaixo. Ela está na igreja, mas ela está longe do Senhor. Ela, quando toma decisões importantes, ela pode tomar um prejuízo grande. Pode ser um desastre para ela. Não é pelo fato de você estar na igreja que você vai se proteger. Quem te protege é a tua fidelidade com o Senhor. É você andar na luz. É essa firmeza de andar nos caminhos dEle. É a tua proteção. Essa luz. Muitos crentes, irmãos, que estão com seus corações afastados do Senhor, a gente vê como exemplo. Eu já vi vários que casaram longe do Senhor e passaram por problemas, por separações. Por quê? Porque se enganaram. Ninguém consegue enganar o Senhor. A gente pode enganar pessoas e pode se enganar, mas o Senhor ninguém engana. Então, andar na luz é um fator que nós temos que tomar como posição na nossa vida. Ande na luz, ande confessando, ande em paz contigo mesmo. Confesse para tua esposa, confesse para o teu marido, para o teu pai, para tua mãe, para o teu pastor, para o teu líder. Mas ande na luz. Amém? Temos que andar nessa claridade, nessa verdade. Outro fator importante: deleite-se no Senhor. Salmo 37:4. A palavra de Deus diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Irmãos, sabe o que é deleite-se? Sabe o que é você se jogar de um abismo para os braços do Senhor? Se deleitar é você se entregar para Ele profundamente, como Davi fazia, cheio de erros, mas ele se deleitava na presença do Senhor. Ele era apaixonado pelo Senhor. A vida dele não tinha outro significado se não fosse andar com o Senhor. Se deleitar é isso, é essa paixão, essa intimidade com Deus. É você e Deus, profundo. Abra o teu coração como você nunca abriu para nada. Abra de uma maneira extraordinária para o Senhor, porque você vai ser feliz. É lindo. Você vai entender que você vai tomar decisões
corretas, porque você vai estar em intimidade com o Pai. Se entregue, abra o teu coração, não feche, não procure outro rumo. Outro rumo é sofrimento. Então, deleite-se. A melhor maneira de se conhecer a vontade de Deus é você colocar Ele no centro das tuas atenções e afeições. Tudo o Senhor, como eu falei, tudo agradando ao Senhor, tudo agradecendo ao Senhor. Não murmure, não atrase tua vida. Agradeça em todas as circunstâncias. Agradeça a Ele. Isso é se deleitar. Sua vontade não é conhecida por quem assume a vida cristã através de um simples fazer ou não fazer a vontade do Senhor. Ela é encontrada pelos que conhecem a Deus e nele se deleitam. Então a gente tem que se deleitar a Ele profundamente. Se entregar. Senhor, eis-me aqui. Me conduz, Pai. Outro fator importante para quem quer tomar uma decisão correta: nunca toma uma decisão que o leve a desobedecer o ensino da Bíblia. A Bíblia é a verdade, o nosso manual. Irmãos, quantas vezes eu já repeti aqui que este manual aqui é o nosso guia de viver em paz. A Bíblia, ela é o livro correto, o livro revelado. Como muitos dizem, é o único livro que quando você lê, se aprofunda, o autor está presente, sempre, e te leva para um caminho correto, de sabedoria. Aqui tem palavras maravilhosas. Então, não tome essa decisão. Lá em João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse aos judeus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Permaneça firme. A gente insiste e ela está ao alcance de todos. Todo mundo tem como chegar, ter acesso. Eu estou fazendo curso de teologia e a gente vendo a história da igreja antes de Lutero, as perseguições. Ninguém tinha o privilégio de ter uma Bíblia. Perseguições, mortes, torturas, e todo mundo tem. Hoje a gente tem acesso de tudo que é maneira, e muitas pessoas nem sequer abrem, mas vêm para a igreja, mas não abrem a Bíblia. Então a gente tem que começar a tomar uma direção diferente. Jesus, ele descreveu isto como andar na palavra dele. Pessoa que se aprofunda na Bíblia, anda na sua palavra. Qualquer decisão que nos leve a desobedecer a Bíblia, sem exceção, irmãos, sem exceção, é contrária à palavra de Deus. É por isso que eu pergunto muito: está na Bíblia quando você me fala alguma coisa? Está na Bíblia, irmão? Essa dúvida sua está na Bíblia? Vamos para a Bíblia, que é na Bíblia a gente vai tirar essa dúvida. Eu estava hoje andando aqui e uma pessoa aí de fora me falou algo, uma pessoa que nem crente é, mas tem uma filha que é crente, e falando que não suportava a maneira como a filha agia, como ela falava, dizendo para ela que ela estava salva e ela não estava, entendeu? Assim meio. E eu falei: meu Deus, eu tenho que conversar com essa pessoa, porque ele não está tendo sabedoria. A palavra de Deus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Como é que eu vou pegar e vou agredir meu irmão, mesmo que eu esteja certo, mas eu vou levar ele a um estágio de ficar irado comigo, com raiva de mim? Eu tenho que saber me relacionar. Para isso eu tenho que saber ou entender a Bíblia. Temos que saber lidar com as pessoas, irmão. Amar a Deus e amar pessoas. Quando eu amo, eu entendo. Por mais que eu esteja certo, mas eu entendo e tenho que saber abordar e lidar. Então, temos que se basear nesse manual.
confiar em Deus, Ele abrirá as portas e proverá necessidades. Eu vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia diz para não nos associarmos com o mal, diz para a gente não se associar com a idolatria. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, transforme-se pela renovação da tua mente. Viver pela fé significa que eu não me associei a coisas erradas, que eu estou buscando a palavra de Deus. Eu tenho que saber ter uma conduta de cristão, andar como as Escrituras me direcionam, não me desviar delas, fazer a vontade do Senhor. A Bíblia ensina muitas coisas, irmãos. Uma das coisas que ela ensina é você não abandonar a congregação, a igreja. Tem pessoas que tomam a decisão de não virem mais para a igreja. E a palavra de Deus diz que nós devemos estar na igreja. Lá em Hebreus capítulo 10, na Bíblia diz, versículo 25, não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos encontrar-nos uns aos outros. A Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus. Lá em 1 Timóteo, a gente não deve tomar qualquer decisão de abandonar a casa de Deus de qualquer maneira. Você pode até desistir de um local, de uma igreja para ir para outra, mas você tem que ter a direção de Deus. Deus, Ele te dá essa direção. Então, é entendimento. A Bíblia, ela nos faz ter esse entendimento, esse caminho, essa caminhada, essa direção. E a pessoa que estuda, que lê, que ouve, que pede para o Senhor, Senhor, me revela, ela não se desvia dos caminhos da Bíblia e ela entende o que o Senhor tem para ela. É uma questão de buscar, irmãos. Nós estamos aqui para lhe incentivar nessa caminhada. É ter sabedoria. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, o Pai de Jesus, Ele que dá o espírito de sabedoria e de entendimento e discernimento para nós, quando a gente busca. Devemos buscá-lo. Outra questão de pessoas que estão fora da vontade de Deus é que elas não devem temer homens, tem que temer a Deus. Ela tem que respeitar pessoas, mas ela tem que temer a Deus. Tema o Senhor. Lá em Provérbios capítulo 29, versículo 25, diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Você vai ouvir pessoas, mas você vai temer o Senhor. Temer o Senhor. Você não deve temer homens. Tem pessoas que têm receio de homens. Como eu falo, nós somos iguais, irmãos. Nós somos iguais perante o Pai. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou, mas eu não sou melhor do que você. Entenda isso. Ouça os conselhos, mas busque uma direção do Senhor. Não tema pessoas. Então, Jesus ele nos comandou para que a gente o ame muito mais do que a gente ame os nossos, por exemplo, parentes. Hoje à tarde eu ouvi esse versículo aqui. A palavra de Deus diz assim, ó, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém que vem a mim ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus pais, seus filhos, seus irmãos e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, diz mais ou menos a mesma coisa. Jesus diz assim que quem amar mais a sua mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, não é digno de mim. O que é que Jesus estava dizendo, irmãos? Que a gente não deve amar mais do que a gente ama o Senhor e ama a sua vontade. Tem pessoas que idolatram seus filhos. O teu filho é do Senhor. Ele te deu o privilégio de ter um filho, uma filha, mas é do Senhor. Se Ele quiser levar, Ele leva. Você não pode colocar nada na frente do Senhor.
Nada. Nem coisas materiais, nem nada. Nem pessoas, nem pastores. A gente vê pessoas idolatrando pastores mais do que o Senhor, infelizmente. Idolatrando denominações mais do que o Senhor. Ah, eu sou de tal, tal. Eu sou do Senhor. Somente dele. Jesus. Temos que viver, irmão, assim e aprender. Nada é mais importante do que ele. Nada. A gente tem que colocar ele absolutamente em primeiro lugar, acima de tudo. A gente sabe que eu estou falando de paz, essa palavra de Deus que é para amar mais ele, mas lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, ó, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Deus não está dizendo que a gente não tem que amar. Amar é uma coisa, idolatrar é outra. Você tem que amar, do jeito que você ama pessoas, amar teus parentes, tua mãe, tua sogra, tua família. Amar muito, mas não idolatre. Então, não tema. Homens, tema o Senhor. Entenda que Ele é soberano, somente Ele. Outra questão, honrar a autoridade. Hoje à tarde eu falei para essa pessoa que eu estava caminhando, sobre a filha dela, que ela não estava tendo entendimento sobre o que é honrar. Você não pode provocar a ira de ninguém, muito menos da sua mãe, do seu pai. Honrar pai e mãe, honrar a autoridade colocada, honrar o prefeito, o governador. A gente ora pelo presidente aqui, para que Deus dê sabedoria. A gente sabe que tem muitas coisas erradas, tem, mas eu não posso deixar de honrar. Honrar significa respeitar. Eu até citei esse exemplo, não sei se já conhece, que lá no Japão as pessoas, elas vivem muito, porque lá eles não creem em Jesus ainda, creem em Buda, em outras coisas, mas uma coisa o japonês ele tem de princípio, honrar a autoridade, honrar pai e mãe. Eles são obedientes, e a palavra de Deus diz assim, ó, honrar pai e mãe, e seus dias serão aumentados. A gente pode ver que é o país do mundo que tem uma das maiores taxas de pessoas da terceira idade. Por quê? Porque honra, é princípio honrar teu patrão, honrar teu pastor, honrar teu pai, tua mãe, honrar o teu superior. E quando a gente honra, a gente está debaixo da vontade de Deus, as coisas dão certo. Amém, irmãos? Entendimento, honrar. Honrar não significa você babar, você puxar saco e ficar, não. Honrar é você respeitar. Você pode até homenagear, presentear, fica a critério. Mas honrar é diferente disso, é muito mais do que isso. Amém? Então a palavra de Deus, honrar, é princípio. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, todos têm que se sujeitar às autoridades governamentais. Não há autoridade que não venha de Deus, todos. Então quando você fala mal do presidente da república, você está desonrando, e você está trazendo uma maldição para a tua vida, independente do que está acontecendo. A gente vê tantas coisas que chateiam, uma sujeira grande, mas quando você fala, quando você lança a palavra, é desonra. E você está indo contra o princípio de Deus. Deus colocou lá, o Temer lá, foi ele que colocou o Lula, Dilma, colocou o governador aqui, foi ele que colocou. Não tem uma autoridade que não seja colocada por Deus. Então a palavra de Deus diz assim, honre, para você ser feliz, para você fazer a minha vontade, para você acertar. Honrar autoridades. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam a autoridade deles. É obedecer. Muitos crentes têm tomado decisões erradas que os levam para longe de Deus quando eles deixam de honrar e obedecer às autoridades. A gente vê muito, irmãos quebrar a cara, jovens cometido o erro de não honrar pais, jovens que foram para um caminho perigoso, amizades complicadas, sendo que o pai e a mãe orientaram a não fazer isso, caminhos tortuosos.
E este erro tem sido cometido por esposas que não se submeteram aos seus maridos. A gente vê pessoas, André falou da onda de problemas em casamento, porque muitas vezes você pode ver que é falta de sabedoria da esposa. Eu não estou isentando o marido de forma alguma. Não estou dizendo que o que foi feito em muitos casos não foi muito errado, foi. Mas a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Então a mulher tem que buscar a sabedoria de Deus, essa sabedoria que vem dos céus, porque Deus é que faz o resto. Deus é que conserta a tua casa, é Ele. Então é ser sábio. A gente tem que honrar os líderes da igreja. Podem falhar, o pastor Kleber pode falhar? Pode, ser humano, eu sou falho. Você pode me questionar, a gente é aberto para tudo, mas desonrar é outra coisa. Eu não sou o dono da verdade, de repente posso falar uma coisa aqui que você não concorda. Pastor, vamos conversar? Vamos. Pastor, você está errado. A Bíblia diz, estou errado. Vamos consertar? Vamos. Assim, procurar resolver as questões dentro do diálogo. Assim você faz a vontade de Deus. Irmãos, as coisas de Deus, ela não tem confusão. Ela não tem um coração pesado. Ela não tem aquela sensação terrível que a gente passa de um negócio lá e travado, e você querendo porque tu quer. As coisas de Deus, elas são fáceis, simples. Você sente paz. Você está tranquilo. É entendimento. Então vamos buscar essa honra para o crescimento. Outra questão é você buscar um conselho sábio. Sabedoria, a gente tem falado muito. Você pode buscar um conselho sábio ou um conselho tolo. Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Quem é sábio ouve os conselhos. Ouve mais de um conselho. Busca a sabedoria. Deus usa homens, mas ela vem de Deus. Deus te direciona quando você está em intimidade com Ele. Então, uma das maneiras mais importantes para a gente tomar uma decisão sábia, segundo a vontade de Deus, é buscar um conselho piedoso de pessoas sábias e maduras. Busque esse conselho. A gente vê um exemplo na Bíblia do rei Roboão, filho de Salomão. Aquele povo vinha com jugo pesado. E aí foram se aconselhar, Jeroboão e os líderes foram se aconselhar com Roboão, para ele diminuir, para ele reduzir o jugo que estava pesado demais. Esse rei, ele foi se aconselhar com os anciões, com os conselheiros que aconselhavam Salomão. E eles aconselharam ao rei Roboão para diminuir o jugo, aliviar a carga. E aí ele, não acreditando na experiência, no direcionamento dessas pessoas, foi para os camaradas dele, para os amigos dele, da idade, aqueles que levam muitos jovens para a perdição. Foi se aconselhar. O que é que eu faço com eles? Aumenta o jugo, persegue. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele ouviu os insensatos, ouviu pessoas tolas, e aumentou a carga, o jugo. E qual foi a consequência disso? Perdeu metade do reino. Por quê? Porque ouviu pessoas tolas. Busque a sabedoria. Tem pessoas que podem te ajudar, e você tem como enxergar isso. Você convivendo, você tem. Não é qualquer um que aparece na tua frente, mas aqui dentro você sabe que tem pessoas que podem te ajudar. De repente tem gente que não pode. Então essa sabedoria a gente tem que buscar, esse conselho clássico, para que a gente possa ter maturidade. Busque conselho de casamento com alguém que vai bem no casamento. Pessoas que podem te ajudar. Olhe para o futuro. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27. Tema da pregação. Moisés, ele olhou para o futuro. Moisés, ele não viu as dificuldades que tinha. Moisés chegou na frente daquele mar e ele confiou no Deus dele. Como é que aquele homem
ia fazer aquele mar se abrir? Como é que aquele homem ia fazer com que saísse água da rocha, que descesse o maná, que ia sustentar todo aquele povo? Como se não fosse uma dependência de Deus completa na sua vida? Então, irmãos, eu estou aqui há 30, 40 minutos falando, 50, não sei, que você deve buscar essa sabedoria de Moisés. Deus nos dá quando a gente busca. E por último, espere em Deus, espere no Senhor. Deus, Ele tem o tempo dele. O tempo dele pode ser agora ou pode ser daqui 10 anos. Ele tem um tempo. Espere. Lá no Salmo 27, 14, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Quando um crente estiver se esforçando para tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, é muito importante você evitar a pressa. Fique tranquilo. Eu hoje estou para tomar muitas decisões na minha vida particular. Se eu for me afobar, me apavorar, eu posso, como diz o ditado popular, dar com os burros na água. Vou esperar no Senhor. E é um conselho que eu lhe dou. Espere no Senhor, para você tomar uma decisão. Quando a gente está apressado, é facílimo a gente tomar uma decisão errada, não é? Quando você está precipitado, você erra. E às vezes é tão complicado esse teu erro que se torna irreversível. O estrago foi grande, muito grande. Então, devemos esperar até que a gente tenha certeza de que conhecemos a mente do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele vai cuidar de nós. Existem 2 princípios bíblicos aos quais a gente deve nos atentar quando a gente espera pelo Senhor. Estar em paz e não em confusão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Lá, Deus, Ele não é um Deus de desordem, mas de paz. Deus é um Deus de paz. Não tem confusão. Não tem estresse, como diz. Deus é um Deus de paz. Quando eu estou buscando a vontade do Senhor, eu devo buscar tranquilidade. Tome decisões sábias, maduras, mas com teu coração tranquilo. Se eu me sinto inclinado a fazer alguma coisa, eu preciso descobrir se minha paz cresce ou se a minha dúvida aumenta. Quando o negócio é duvidoso, eu lhe dou um conselho: não faça. Quando você tem dúvida de algo, não faça. Quando você pensa em sair de casa porque está cheio de problema, mas você está em dúvida se sai ou não sai, não saia. Não saia. Pode sair altíssimo esse preço. Quando algo procede de Deus, a paz e a fé aumentam. Mas se houver confusão e dúvida, isto não será da vontade de Deus. Se eu estou em dúvida, irmãos, não é paz. Então, essa palavra é para você aprender a tomar decisões. Errar menos. Pode ser que você venha errar muito, pode ser que você venha errar menos. Errar todo mundo tem, a gente corre essa. Mas quando a gente ouve a Deus, quando a gente segue esses conselhos, quando a gente busca essa direção, esse entendimento, a gente acerta mais. Amém? Então que vocês, depois dessa palavra, venham refletir e venham tomar uma direção na vida de vocês. Como eu falo muito na oração, no começo eu não sei. Não sei como é que está a tua vida. Profundamente você sabe. Você sabe por onde você tem andado, o que você está passando. Só você sabe. E Deus. Mas eu te garanto que se você seguir esses princípios, muito do que você está passando vai terminar. E você vai ter essa paz que a gente busca. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer essa felicidade. Todo mundo quer essa tranquilidade. Mas é só o Senhor que dá. Amém? Então, busque essa sabedoria. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou orar por você agora. Fecha teus olhos. Antes da pastora Andréa falar. Fecha os olhos. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Senhor, não sei qual é o fardo, qual é o problema. Senhor, como está a situação. Mas eu sei que a saída é buscar essa intimidade contigo, essa direção,
é te ouvir. Senhor, eu profetizo, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Senhor, que elas escutem e aprendam e entendam aquilo que foi falado aqui hoje e apliquem nas suas vidas. Senhor, que venham ter tempo, Senhor, de paz, Senhor, de entendimento. Senhor, porque é isso que a gente tem buscado aqui nessa terra. Então, Senhor, alcança, Senhor, aquela pessoa que está mais, Senhor, que está mais em dúvida, Senhor, que está mais profundamente magoada. Senhor, tira esse peso. Senhor, arranca esse peso. Senhor, nós profetizamos como igreja, papai, como pastor, Senhor, um tempo novo na vida de cada um que está nesse lugar. Senhor, um tempo de alegria, Pai, um tempo de gozo, Deus, um tempo de prazer na Tua presença. Senhor, é o que nós, Senhor, pedimos para cada um que está nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, nós te amamos e te adoramos, porque Tu és maravilhoso. Amém, Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.